Sejam muito bem-vindos a mais uma exploração profunda. Nossa missão hoje é desvendar um mecanismo invisível. Aquela verdadeira engrenagem oculta, né? Exatamente. Aquela que faz com que os produtos saiam das linhas de montagem das fábricas e cheguem até as nossas mãos de uma forma que muitas vezes parece quase mágica. Mas de mágica não tem absolutamente nada. Nenhuma. A ideia neste nosso mergulho é destrinchar a gestão de canais de distribuição e o trade marketing. Vamos revelar como cada etapa dessa jornada, cada centímetro de uma prateleira de supermercado e cada clique em um site são meticulosamente calculados. Pois é, o comércio, afinal de contas, não é apenas sobre o produto em si. É sobre a jornada incrivelmente complexa que ele faz até chegar em quem consome. E olha, para quem nos ouve e já atua no mercado, a complexidade desses bastidores não é exatamente um segredo, sabe? Com certeza. Seja para quem trabalha no varejo tentando otimizar as margens, ou para quem atua na indústria tentando não perder o controle da própria marca. Entender essa engrenagem é o que separa as empresas que sobrevivem das que ficam pelo caminho. É a linha tênue do sucesso comercial. Exato. Quando passamos a enxergar as minúcias da distribuição, o mundo do consumo ganha outra dimensão. A gente deixa de ser apenas aquele comprador que pega uma caixa na gôndola. E passa a entender a guerra logística e comportamental que precisou ser vencida, né? Sim, para que aquela caixa específica estivesse ali, com aquele preço, naquela altura exata da prateleira. Certo. Vamos desempacotar isso começando pelas estratégias de canais de distribuição. Vamos lá. E para quem já tem vivência no mundo dos negócios, aquela velha divisão de livro de escola entre canal direto e canal indireto. Direto sendo a fábrica vendendo para o cliente, e o indireto usando distribuidores e atacadistas. Isso. Essa divisão já é muito bem conhecida. A verdadeira dor de cabeça hoje não é escolher um ou outro. O desafio monumental é como fazer a transição para um modelo híbrido. O tão falado omnichannel. Como fazer isso sem canibalizar as próprias vendas e sem criar uma guerra civil com os parceiros comerciais. Essa é a ferida aberta de muitas operações atuais. Por muito tempo, as empresas achavam que ter uma estratégia multicanal resolvia o problema. Tipo, ter vários canais de vendas separados. Exatamente. Ou seja, a marca tinha uma loja física de rua, tinha um catálogo de revendedoras e tinha um site recém-lançado. Mas essas frentes não se conversavam. Eram silos completamente isolados. Com estoques diferentes e preços diferentes. Pois é. O verdadeiro salto para o omnichannel é a integração fluida, quase imperceptível. O físico e o digital se tornam uma massa só, de dados e logística. Pense no comportamento do consumidor contemporâneo. A pessoa é impactada por um anúncio no celular enquanto espera o metrô. Faz a compra no computador de escritório algumas horas depois. Mas escolhe retirar o pacote na loja física do shopping no caminho para casa, porque não quer pagar o frete. Clássico. Se houver qualquer atrito de comunicação entre o estoque da loja e o banco de dados do site, a confiança despenca. E o mais intrigante é que essa conveniência afeta até mesmo as nossas convicções morais. Nossa, sem dúvida. Analisando os dados recentes sobre o comportamento de compra de produtos fair trade, o famoso comércio justo, surge um padrão comportamental muito curioso. A disponibilidade física dos itens e o ritmo de vida das pessoas determinam quase que totalmente se a compra ética vai acontecer ou não. É a barreira da conveniência. Exato. Não adianta a marca ter um propósito incrível de salvar o planeta se o pacote de café for super difícil de achar na prateleira. O que é fascinante aqui é como o omnichannel atua como uma ponte pragmática entre a ética e a praticidade diária. A psicologia por trás disso é reveladora. As pessoas, em sua grande maioria, têm intenção genuína de apoiar marcas sustentáveis, que remuneram bem os pequenos produtores. Mas a rotina fala mais alto. Fala muito mais alto. Se para comprar esse café ético for preciso desviar a rota do trabalho, enfrentar trânsito e é uma loja especializada, a conveniência brutalmente esmaga a moralidade. A pessoa acaba comprando o café de uma mega corporação na farmácia da esquina. A estratégia de canais, então, precisa colocar virtude ao alcance imediato das mãos. Exatamente.
É preciso diluir as barreiras logísticas para que o alinhamento de valores não custe tempo extra para quem consome. E falando sobre esse alinhamento de valores, eu me deparei com um caso prático na nossa fonte envolvendo uma grande empresa de cosméticos sustentáveis. Eles decidiram fazer uma verdadeira faxina ética em toda a rede de distribuidores. Uma decisão corajosa. Muito. Imagina o clima na reunião de diretoria onde alguém sugere suspender parceiros de vendas que dão lucro pura e simplesmente porque a conduta deles não reflete as bandeiras de diversidade e proteção ambiental da marca. É uma aposta altíssima. É uma decisão que apavora qualquer gerente comercial focado no curto prazo. Mas a longo prazo é estrategicamente brilhante. A escolha de um intermediário não pode mais se basear exclusivamente em quantos caminhões ele tem. Ou qual a capilaridade dele no interior do estado. Exato. O parceiro logístico ou varejista é uma extensão da marca. Essa empresa de cosméticos estabeleceu critérios rígidos. Se o distribuidor tivesse um histórico ruim de práticas trabalhistas, pouca transparência ambiental ou total falta de engajamento com políticas de diversidade, o contrato era encerrado. Houve um corte severo, cerca de 30% dos pontos de contato originais foram eliminados, né? 30% é muita coisa. E eu imagino que o faturamento deve ter sofrido um baque inicial assustador. Mas aí que tá, o susto durou muito pouco. Porque o que aconteceu em seguida valida toda a teoria do valor intangível. Ao concentrar as vendas apenas nos canais que respeitavam a essência da empresa, a fidelização dos consumidores que realmente importavam para a marca disparou. A reputação do intermediário sempre contamina o produto. E sempre. Quando a marca higienizou sua rede, ela provou que o discurso não era apenas uma jogada de marketing. Isso gerou um efeito de comunidade, elevando a performance dos canais remanescentes de forma exponencial. Mas vamos colocar o pé na realidade nua e crua das disputas comerciais agora. Quando uma fábrica tenta orquestrar toda essa rede híbrida, vendendo pelo site, vendendo por distribuidores, vendendo direto no varejo, a chance de uma guerra interna é enorme. Quase inevitável. Se a fábrica lança o próprio e-commerce e coloca um preço 10% menor, o varejista parceiro que passou os últimos 10 anos construindo o mercado para aquela marca vai, com toda a razão, se sentir esfaqueado pelas costas. Como as marcas resolvem esses conflitos de canal sem implodir a própria rede de distribuição? Se conectarmos isso ao cenário maior da digitalização acelerada, percebemos que esses atritos exigem um planejamento minucioso. Existem dois tipos principais de dores de cabeça aqui. Quais seriam? Os conflitos horizontais, onde empresas do mesmo nível brigam entre si. Imagina dois supermercados na mesma avenida disputando a exclusividade de uma embalagem promocional. E o que foi mencionado, o conflito vertical, quando os elos da mesma cadeia entram em colisão, geralmente por disputas de margem e invasão de território. E qual a saída? Para não destruir a rede, a saída exige uma governança extremamente madura. Mas governança na prática quer dizer o quê? Contratos mais grossos? Também, mas vai muito além do jurídico. Envolve a criação de comitês de canal onde os líderes da indústria e os donos do varejo sentam na mesma mesa com dados abertos. Requer o desenho de políticas de remuneração cruzada. Ah, entendi. Por exemplo, se um cliente compra no site da fábrica, mas usa o código do vendedor da loja física, ou retira o produto naquela loja, o varejista recebe uma fatia do lucro daquela venda digital. A tecnologia aqui atua como uma força pacificadora. Porque os sistemas se conversam. Exato. Quando os sistemas de estoque conversam em tempo real e os incentivos financeiros premiam o ganho coletivo, o parceiro físico deixa de ver o e-commerce da fábrica como um predador. Ele passa a encará-lo como um gerador de tráfego para sua própria loja. E essa paz armada, esse delicado equilíbrio de interesses entre a indústria e o varejo, nos leva direto para o campo de batalha físico. É aqui que entra o trade marketing. O terreno onde as coisas realmente acontecem. Pois é. Nós estamos muito acostumados a pensar no marketing focado no consumidor final. Aquele comercial de televisão com música emocionante que tenta nos convencer a querer um shampoo novo. Mas o trade marketing joga outro jogo. O cliente dele é o elo intermediário. O gerente do supermercado, o dono da farmácia. Exatamente. A dinâmica é fascinante. O marketing tradicional cria a demanda na mente das pessoas. Mas o trade marketing garante que a oferta esteja fisicamente pronta para capturar essa demanda. É a diferença entre o sell-in e o sell-out. Perfeito. Na gíria do setor,
Não adianta nada a indústria ter um excelente sell-in, que é convencer o comprador da rede de farmácias a adquirir 10.000 unidades de um produto e entupir o estoque deles. Se o produto ficar encalhado lá, Exatamente. Se aquele produto não girar, se não ocorrer o sell-out, que é o consumidor efetivamente tirando a caixa da prateleira e passando no caixa, aquele varejista nunca mais fará negócio com a marca. e pelo que levantamos nas fontes, a prateleira hoje está longe de ser apenas um pedaço de metal onde se empilham latas. Ela virou um verdadeiro polo avançado de inteligência de dados. E o pior pesadelo de qualquer varejista tem um nome, que é a ruptura. A temida ruptura. É o momento em que a pessoa entra no corredor disposta a comprar uma marca específica de extrato de tomate e o espaço está simplesmente vazio. E o dano da ruptura não é só a venda perdida daquela lata, né? O impacto é sistêmico. Quando ocorre a ruptura, uma porcentagem dos clientes vai comprar a marca concorrente, o que já é péssimo para a indústria. Mas uma outra parcela, ainda mais perigosa para o lojista, vai abandonar o carrinho e decidir fazer as compras do mês no supermercado concorrente na rua de baixo. Uma perda enorme por causa de um detalhe. É por isso que o trade marketing moderno usa a gôndola como um sensor de dados. Eles monitoram a velocidade de saída do estoque hora a hora. O compartilhamento transparente desses relatórios entre quem fabrica e quem vende é o que impede que a ruptura aconteça nos horários de pico. Sabe uma coisa que sempre me chamou a atenção andando pelos corredores? Aquelas plaquinhas de plástico que ficam presas nas prateleiras, saltando para fora, balançando, os famosos wobblers. Os wobblers são clássicos do merchandising. Além das faixas e dos displays montados em ilhas. Olhando de fora, parece só uma poluição visual para chamar a atenção de quem está distraído. Mas a engenharia de merchandising ali é pesada, não é? Tudo obedece ao planograma. O planograma é basicamente a planta baixa da persuasão. É um mapa visual extremamente rígido que define quantos centímetros exatos cada marca vai ocupar, em qual altura e ao lado de quais concorrentes. E ele não é desenhado com base em achismos. É pura métrica. Pura métrica. Leva em consideração o fluxo de tráfego pesado da loja, a margem de lucro de cada item, as zonas quentes e frias do corredor e, claro, a biometria do chamado shopper. Produtos direcionados ao público infantil ficam na altura dos olhos de uma criança de 7 anos. Faz todo sentido. E produtos de compra por impulso ficam onde o carrinho obrigatoriamente precisa desacelerar. Mas, lançando uma provocação aqui com base no material. Com todo mundo andando com o celular na mão dentro do mercado e usando o aplicativo de fidelidade da loja, essa lógica toda do planograma fixo de papelão não está com os dias contados? A personalização guiada por dados não vai acabar substituindo essa arrumação estática? Essa é, sem dúvida, a grande fronteira que estamos cruzando agora. A lógica tradicional sempre foi passiva. Mas a cocriação entre a indústria e o varejo através do Business Intelligence, o BI, está transformando a loja física em algo tão dinâmico quanto a página inicial de um e-commerce. Isso em tempo real. Em tempo real. Através do cruzamento de dados, enquanto uma pessoa caminha pelo corredor de bebidas, o aplicativo do mercado apita oferecendo um desconto hiperpersonalizado, subsidiado pela indústria em uma marca que o algoritmo sabe que a pessoa tem propensão a testar. Mas implementar dashboards de BI em tempo real, em milhares de pontos de venda, não é uma utopia operacional cara demais para a maioria das empresas? É um investimento inicial massivo, sem dúvida. Mas a matemática obriga o mercado a adotar, porque fazer gestão de canais às cegas custa muito mais caro hoje em dia. O custo da ignorância comercial. Exato. Pense nas métricas vitais que um gestor precisa monitorar. Não basta olhar apenas para o volume total de vendas no fim do mês. É preciso dissecar o giro de estoque, para garantir que não há capital de giro imobilizado em mercadoria encalhada. E a logística? Onde entra nisso tudo? É preciso avaliar o nível de serviço logístico, ou seja, se os caminhões chegam no horário e sem caixas amassadas, e medir o comportamento no ponto de venda, como a evolução do ticket médio. Ter painéis de controle atualizados minuto a minuto permite que a rota de uma campanha de trade marketing seja corrigida enquanto ela ainda está acontecendo, e não 30 dias depois, quando o prejuízo já se consolidou. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque nós temos toda essa estratégia sofisticada de marketing criando o desejo ardente, nós temos a inteligência de dados organizando a prateleira, o aplicativo mandando a promoção perfeita. Sim.
Mas tudo isso desmorona se o caminhão furar o pneu e atrasar a entrega. Desmorona totalmente. É a famosa gança entre a logística e a experiência do consumidor. Historicamente, essas duas áreas não se bicavam muito. O marketing prometia a lua e a logística que se virasse para entregar. Mas hoje é um casamento obrigatório, não é? É a diferença brutal entre prometer e cumprir. A logística atua como a validadora de tudo que o marketing constrói. Se o marketing posiciona um produto como exclusivo e premium, mas a caixa chega na casa da pessoa com 2 semanas de atraso, amassada e sem rastreamento, A percepção de valor vira pó. vira pó. A excelência operacional garante que a expectativa criada seja chancelada no mundo físico. O marketing precisa antecipar os picos de demanda com os times de armazém e a logística precisa preparar o estoque de forma cirúrgica para as grandes campanhas. Tem um exemplo prático brilhante sobre isso nas fontes, envolvendo uma rede varejista de cosméticos. Eles fizeram uma campanha agressiva oferecendo frete expresso totalmente gratuito para todas as capitais do país, com entrega garantida em até 24 horas. Um desafio logístico e tanto. Quando eu li isso, logo pensei que a conta não fecha. Pagar serviço expresso e rotas aéreas para entregar um creme de R$ 50 parece um suicídio financeiro. Imagina a loucura que é coordenar os centros de distribuição para absorver essa promessa em escala nacional. Olhando apenas para a margem isolada daquela entrega específica, a conta realmente parece não fechar. Mas o impacto disso no comportamento geral muda o jogo completamente. Ao entregar essa ousadia operacional, as métricas foram alavancadas de forma assustadora. As conversões de vendas no site saltaram 35%. 35%? E o custo a longo prazo? O grande segredo financeiro que fez a conta fechar a longo prazo foi a taxa de recompra nos meses seguintes. O custo de aquisição de clientes, o CAC, despencou porque a agilidade elevou a marca a um patamar de absoluta confiança. Quem compra pensa o seguinte: se eles conseguem cruzar o país e colocar isso na minha porta antes do jantar de amanhã, essa empresa é competente em tudo. Então a logística foi o marketing. Exatamente. A logística, nesse caso, não foi um custo. Foi a campanha de marketing mais persuasiva que eles poderiam ter rodado. Sensacional. E a jornada desse produto não acaba quando o cliente abre a caixa e joga o papelão fora. Longe disso. Existe um universo inteiro focado no que acontece no fim da vida útil das coisas, que é a logística reversa e a economia circular. Antigamente, isso era visto só como uma obrigação governamental irritante para recolher pneus velhos, baterias e lâmpadas, para evitar multas ambientais. Mas a dinâmica mudou drasticamente. Mudou para uma questão de vantagem competitiva. Sim, tem um exercício mental muito ilustrativo no texto sobre criar um plano de negócios para uma marca fictícia de geladeiras e eletrodomésticos, integrando a coleta e o descarte não como um fardo, mas como um verdadeiro motor de vendas. Ao desmembrar o conceito dessa marca de geladeiras fictícia, a gente percebe que o impacto comercial é gigantesco. Uma geladeira velha é um transtorno colossal para qualquer pessoa. É pesada, vaza fluidos nocivos, não cabe no carro e não pode ser jogada na caçamba da rua. É um elefante branco na cozinha. E se a empresa, no momento em que entrega o eletrodoméstico novo e brilhante, se encarrega de recolher o antigo de graça, ela resolve uma dor profunda. E, mais do que conveniência operacional, ao desmontar aquele equipamento, reciclar os gases estufa e reaproveitar os metais na própria linha de produção, a marca constrói um escudo contra a concorrência. Além de gerar muito valor de marca. Muito. Ela cria um vínculo de transparência e alívio para quem consome. Sustentabilidade, nesses termos, deixa de ser uma peça fofa de relações públicas para aplacar a culpa e passa a ser um ativo de infraestrutura que fideliza por gerações. Então, o que tudo isso significa na prática? Quando reunimos todas essas peças soltas, a dor de cabeça para equilibrar os canais diretos e indiretos, a tecnologia invisível ditando os espaços na prateleira, o absurdo logístico de entregar um pacote no mesmo dia e a engenharia para reciclar o lixo de forma lucrativa, o que o cenário atual está de fato exigindo de quem quer vender qualquer coisa hoje em dia?
Podemos destilar toda essa complexidade em 3 exigências que se tornaram um novo piso mínimo de atuação. A primeira é agilidade. E isso vai muito além do caminhão rápido. É a agilidade do servidor para carregar a página do produto, é o tempo de resposta do suporte no chat, é a ausência de burocracia para trocar uma peça. Agilidade de ponta a ponta. E a segunda? A segunda é a rastreabilidade. Transparência é a nova moeda de confiança. Quem compra exige saber em qual fazenda a matéria-prima foi colhida, exige ver o mapa de onde a van de entrega está virando a esquina e quer provas de como o descarte será tratado. E a terceira, que amarra tudo, é a conveniência. A rainha do consumo moderno. Sem dúvida, o mercado atual pune severamente qualquer atrito. Se o processo exige um clique a mais ou preenchimento de um formulário longo, a venda morre ali. O consumidor contemporâneo quer fluidez absoluta. Fazendo um apanhado de tudo o que desempacotamos nesta análise, é incrível celebrar como a jornada industrial do produto forma uma única experiência contínua na nossa cabeça. Começamos vendo o campo minado que é escolher os parceiros de distribuição certos para não diluir o valor da marca. Passamos pelas trincheiras do trade marketing. Cruzamos os corredores dos supermercados, entendendo que a posição de cada lata obedece a um plano de inteligência implacável para evitar a temida ruptura. Vivenciamos como a logística de alta precisão assumiu o papel de ser a grande vendedora de sonhos ao cumprir entregas em 24 horas. E a logística reversa? Sim, terminamos vendo que até o lixo, quando gerenciado de forma inteligente, se transforma em lealdade. É uma narrativa ininterrupta de eficiência. Isso levanta uma questão importante e, honestamente, bastante provocativa para deixarmos ecoando após essa nossa reflexão. Qual seria? Nós observamos como bilhões de dólares são investidos em integração de canais, inteligência artificial nas prateleiras e rotas de entrega ultravelozes, tudo com um único objetivo: eliminar completamente qualquer esforço por parte de quem compra. Sim. Se caminharmos para um futuro onde a conveniência for tão absoluta e invisível que sequer precisaremos pensar para reabastecer nossas casas. Será que a ausência total de fricção e a mágica de receber algo instantaneamente acabarão se tornando mais valiosas para nós do que a própria qualidade intrínseca do objeto que estamos adquirindo? Nossa. Quando a barreira do tempo e do esforço chega a zero, fica a dúvida se continuaremos valorizando as coisas em si ou se estaremos cada vez mais pagando um prêmio altíssimo apenas para comprar a ausência de espera. Uma reflexão formidável para fecharmos os trabalhos. É um questionamento que certamente vai mudar o peso daquela ansiedade que bate sempre que atualizamos a página de rastreamento de uma encomenda. Quero agradecer imensamente a companhia de todas as mentes curiosas que mergulharam conosco nessa exploração profunda de hoje. Continuem observando os padrões ocultos nos corredores por aí, questionem as engrenagens invisíveis que facilitam as nossas vidas e nunca deixem de valorizar a busca pelo conhecimento. Um grande abraço a quem nos ouve e encerramos nossa análise por aqui. Até a próxima!